Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre luto. né? Luto é um processo natural que faz parte da vida, esperado, porque ocorre e vai ocorrer com todas as pessoas, e ele não se dá só por morte. O luto, na verdade, acontece devido a rompimento de vínculos significativos. Ou seja, separação, perda de um emprego muito importante, perda de a possibilidade de realização de um projeto, Mas hoje eu queria focar mais no luto por morte, já que morte é um tema que é tabu na nossa sociedade, que as pessoas têm dificuldade de pensar e de falar sobre isso, e justamente por esse motivo eu queria falar focando esse aspecto, Porque quanto mais a gente fala, mais a gente desmistifica a situação. Bem, o luto é um processo que se dá justamente por esse rompimento de vínculos, que gera dor, E que implica na necessidade da pessoa se adaptar ao mundo onde aquele ser, aquele ente querido, aquele ser amado já não habita mais, pelo menos não habita mais fisicamente. É um processo de adaptação, mas não é um processo que se desenvolva em fases, onde a pessoa consiga superar. Seria até uma incoerência pensar em superação no luto, já que a gente está falando da perda de alguém muito importante, do rompimento de um vínculo fundamental para aquela pessoa. Então, não faz sentido esquecer, superar alguém que é tão importante, que foi tão importante na sua vida. A morte não significa que a pessoa deixa de existir para você, Por mais que doa muito não poder tocar, não poder sentir, ver, sentir o cheiro da pessoa, abraçar. Mas aos poucos, dentro desse processo, dessa vivência do luto, a pessoa vai se adaptando, Mas a adaptação é dinâmica. Se a gente pudesse comparar, a gente compararia com uma montanha-russa, que de repente está indo de uma forma mais tranquila e quando menos se espera, acontece uma queda abrupta, E assim é o processo de luto. A vivência desse processo, em alguns momentos a pessoa até está conseguindo retomar sua rotina, vivenciar, se organizar o seu mundo sem a presença daquele ente querido, e de repente uma lembrança, uma memória, uma música traz aquela dor, Abre de novo aquela ferida. E isso não significa retrocesso, nem significa que a pessoa não esteja vivenciando adequadamente. Como eu falei, luto não é doença, luto não é depressão. Luto é um processo natural e necessário, porque a partir dele a pessoa vai se transformar. Como assim se transformar? Claro, a gente não vai ser o mesmo depois que a gente perde, que a gente rompe um vínculo tão importante na nossa vida. A gente agora vai aprender a ser outra pessoa sem a presença daquele ser amado, E isso é um processo de crescimento. E a gente só consegue fazer isso lidando com aquela dor e não sufocando aquela dor. Como eu disse que o luto é um processo natural, ele também é um processo muito singular, individual. Cada pessoa vai viver da sua forma, vai dar conta disso do jeito que conseguir, no tempo também muito pessoal, no ritmo dela, usando os recursos que ela tem e oscilando, nessa dinâmica que é o luto. A gente vive numa sociedade que não suporta muito lidar com o sofrimento, com a tristeza, com as perdas, A gente é cobrado o tempo inteiro a estar aparentemente bem.
E há uma tendência das pessoas que estão em volta desse enlutado a tentar encurtar esse processo, a dizer que já está bom, já chega, já passou muito tempo, foi melhor assim. Essas frases prontas, né? Dessa sociedade que quer categorizar tudo e que quer ter receita, né? Como ser feliz em 3 passos, né? Como resolver um problema em 2 passos, como se a vida fosse assim, padronizada, como se as pessoas tivessem que viver da mesma forma, do mesmo jeito. Como eu disse, o luto é particular, é singular, é subjetivo. Cada um precisa viver da sua forma. E se você quer ou pensa em ajudar alguém do seu convívio que está passando por um processo de luto, não caia nessa armadilha de tentar encurtar, de tentar consolar, né? Se você quer ajudar, simplesmente se disponibilize, respeite aquela dor, valide a dor que aquela pessoa está vivendo, né? Quem somos nós para julgar se já é tempo suficiente para aquela pessoa estar de volta à sua vida, à sua rotina normal? O que é que a gente conhecia daquele vínculo, né? Não poderia deixar de falar também que existem lutos não reconhecidos, como por exemplo quem perde um animal de estimação, que algumas pessoas não compreendem, acha exagerada aquela dor, né? Ou quem perde um bebê ainda em fase gestacional, que as pessoas dizem, você é jovem, vai poder ter outro bebê, né? Ou olhe para a sua vida, você tem outros filhos. A pessoa está sofrendo pelo que ela perdeu, né? E não pelo que ela tem. Ela pode ter muitas coisas boas na sua vida, mas naquele momento ela está desinvestida das coisas do externo, das coisas boas da vida. Ela está investida na sua dor, né? E é nesse investimento na sua dor que ela vai ter a possibilidade de trazer essa pessoa para dentro dela, né? A pessoa passa a viver simbolicamente com ela, passa a ser lembrada. Tem um filme muito interessante, um desenho animado, A Vida é uma Festa, que eu acho que vale a pena vocês assistirem, que fala justamente disso, que a pessoa só deixa de existir quando ela é esquecida, quando ela não é lembrada, quando ela não é reverenciada, né? De geração para geração, nessa construção dessa memória afetiva que possibilita a acalmar mais esse processo, a estar mais adaptado a essa falta física dessa pessoa, né? Bem, queria concluir citando um estudioso do luto, Colin Parkes, que diz justamente que o luto é o preço que se paga pelo amor, né? Então, se a gente ama, é natural e é necessário que a gente sofra pela perda dessa pessoa, pelo rompimento desse vínculo. Bom, era isso que eu queria deixar como reflexão e até o próximo encontro.